Oi pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Bianca e para começar vamos analisar o poema de Palmira Vanderlei chamado Bem-te-vi. Vamos ler comigo? Todas as tardes, sempre à mesma hora, vem me visitar um passarinho amigo. Canta cantigas que eu cantava outrora, canta coisas que eu sinto, mas não digo. De onde ele vem, não sei, nem onde mora. Se lembranças me traz, guardo-as consigo. Sinto, no entanto, quando vai-se embora, que a minha alma não quer ficar comigo. Hoje tardou, a chuva nos caminhos, mas a chuva não faz mal aos passarinhos. E ele há de vir, a tarde festejando. Lá vem ele, ligeiro como um sonho, canta coisas tão minhas que eu suponho ser o meu coração que vem cantando. Vamos analisar? Palmira, em seu poema, traz à tona o Bem-te-vi como um símbolo de melancolia, esperança, liberdade e sensibilidade, evocando sentimentos como saudade e memórias efetivas da autora. No trecho Canta cantigas que eu cantava outrora, a escritora recorda antigas vivências, deixando explícito a nostalgia por trás de suas palavras. Ainda na primeira estrofe, o trecho Canta coisas que eu sinto, mas não digo, remete à época da modernização potiguar, que teve início no século XX, na qual ainda perdurava traços de uma sociedade conservadora e patriarcal. A segunda estrofe transporta uma mensagem de algo que não pode ser facilmente compreendido, por isso a relação com o mistério de onde o passarinho vem e para onde ele vai. Ademais, relaciona-se com o sentimento de querer ser livre como o pássaro, pois traz consigo uma relação entre o mundo emocional, humano e o natural. Outro assim, a terceira estrofe simboliza que, apesar das dificuldades representadas pela chuva no caminho, as memórias e sentimentos da narradora continuam vivos dentro dela. Esse contexto sugere que, mesmo em frente aos obstáculos da vida, algo mantém viva a esperança, demonstrando que as lembranças e a conexão com o passado podem ser fontes de consolo. Além disso, na última estrofe, Palmira reforça o vínculo entre o sentimento humano, em especial o dela, e a natureza. No momento em que ela fala, canta coisas tão minha que eu suponho ser o meu coração que vem cantando, ela simboliza uma forte ligação com o Bem-te-vi, ao ponto dele expressar coisas que nem ela tem o conhecimento de sentir, como se ele tivesse o coração dela, sabe? Falando coisas que ela não consegue expressar. No caso, ela e o passarinho são a mesma coisa. Trazendo para o contexto histórico, durante as primeiras décadas do século XX, o Estado ele era predominante e rural, com a economia baseada na agricultura. No entanto, a modernidade começou a chegar nas cidades, como Natal, com a chegada de novas ideias, tecnologias e movimentos culturais. Palmira trouxe em seu poema a relação com o contexto histórico de Natal, como, por exemplo, a posição da mulher naquele cenário de transição para a modernização. E esse processo surgiu de uma forma lenta nos interiores e persistia no vínculo entre o passado e o moderno, ainda acentuado práticas patriarcais, como é possível observar nesse trecho. Canta coisas que eu sinto, mas não digo, o que remete a um silenciamento, trazendo assim um ponto bem importante de sua carreira enquanto pessoa política. Palmira foi uma das fundadoras da revista Via Láctea, que circulou em Natal entre 1914 e 1915. A revista publicou muitos registros sobre a educação e a emancipação feminina, e Palmira Vanderlei foi uma voz feminina relevante no espaço intelectual da época. E além disso, o passarinho que traz lembranças do passado e sentimentos íntimos pode simbolizar também um estado de tensão entre a tradição e a modernidade, já que no Rio Grande do Norte, na época, havia um desejo pelo progresso, mas também um apego muito grande às tradições locais. Oi pessoal, meu nome é Eduarda e eu vou falar um pouco sobre a nossa análise sobre o poema de Jorge Fernandes, o Poema das Serras. Mas antes disso, eu vou ler ele para vocês. Sou como os antigos poetas natalenses, ao ver o luar pôr sobre as dunas, onde estão as falanges desses mortos, e as cordas dos violões que eles passaram, e a lua deles ainda resplandece. Pôr sobre a terra que os tragou, e a terra ficou, e eles passaram. E as namoradas deles? E as namoradas? São espectros de sonhos, foram braços roliços que passaram. Foram olhos fatais que se fecharam.
Eu sou a renascença dos poetas, que morreram cantando, que morreram lutando, talvez na guerra contra o Paraguai. O poema do escritor Jorge Fernandes objetiva com suas palavras a necessidade do não apagamento da história dos antigos poetas natalenses, da importância do lembrar para não esquecer. Na primeira estrofe, Jorge se põe como os antigos poetas potiguares, como uma forma de continuidade da história. Além disso, questiona onde se encontram as memórias e para onde as lembranças foram, afirmando que a terra ficou, mas que eles passaram. Na segunda estrofe, deixa a dúvida e a preocupação sobre para onde foram as relações humanas e os sentimentos amorosos que eram tão fortes. No trecho São aspectos de sonhos, o autor faz a analogia com sonhos por retratar de algo que já foi real, mas que agora vive somente na imaginação e memórias. Na terceira e última estrofe, o poeta se simboliza como remanescente dos poetas, o que restou. Ele está ali para dar continuidade, para que esse esquecimento não aconteça, para que aqueles que morreram cantando e lutando não sejam mergulhados no esquecimento. Sobre o contexto histórico do poema, o texto retrata de maneira forte a ideia de apagamento do passado para o enaltecimento da modernização. Durante muitos trechos do poema, o autor afirma a procura pelas memórias do passado, como por exemplo no trecho Onde estão as falanges desses mortos? E as cordas dos violões que eles vibraram. Ou seja, ele expressa o desejo de compreender, recuperar as histórias apagadas, e a pressa da modernidade, as raízes e as memórias do passado. O autor não apenas questiona as perdas impostas pela busca incessante pelo novo, mas também faz uma reflexão sobre o valor da preservação histórica e cultural. Outra assim, na última estrofe, o autor aborda as consequências da convocação da população para a luta na Guerra do Paraguai, evidenciando de maneira sensível as perdas culturais e sociais decorrentes desse conflito. Ao longo de seus versos, é possível perceber uma crítica à devastação causada não apenas pela violência da guerra, mas também pelo impacto da memória coletiva e na identidade cultural. A relação do poema com os dias atuais é a mensagem sobre as memórias e não o apagamento e esquecimento da história que permanece relevante. Vivemos em um mundo onde a efemeridade é ainda mais evidente, com mudanças rápidas e a sensação constante de que o tempo está escapando. O poema nos lembra que, apesar da brevidade da vida humana, existem elementos que transcendem gerações, como as lutas, as memórias e as histórias vividas. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela atenção e até o próximo podcast.